Isso, olha, eu preciso preparar sermão para ensinar sobre justificação, sobre a graça, sobre salvação, sobre perdão, sobre oração, né? Então o senhor tem que ter sempre algo, o senhor não pode simplesmente ir para lá e de repente começar a pregar e numa mesma pregação o senhor está falando tudo isso, oração, né? Aí o senhor fala de oração, fala de jejum, fala de justificação, fala aí, da graça, entendeu? Aí alguém fala, meu Deus, pastor, e para isso é obrigado a ir na Bíblia, né? Vamos lá, pessoal, abra, aí você deu aquele estalo ali na hora quando está pregando sobre a graça, deu um estalo, abre a Bíblia aí, tá. Daí a pouco recebe alguma coisa sobre perdão, abre lá, e fica aquela atirando para tudo quanto é lado, meio miscelando, e não falando coisa com coisa. O bom sermão é aquele que o senhor tem algo para comunicar e comunica. E pode ter certeza que ele alcança a todos os presentes. Tem gente que às vezes até não quer receber, mas Deus está falando, tá? A gente perde muitos jogadores aí, a gente não é nada. Porque se você for na faculdade de teologia, tem 30 anos de carreira de pastor, quando você é um chamado ontem, você está na unidade, quer dizer que ele pode ter eu sou um pastor da roça, eu não tenho celular, eu não tenho internet, eu não copio nada ali, irmão Janeiro, com o sermão do Márcio Luciano, pregava assim, ele pulando na coisa que me deu chute no meu nariz, não virou nada. Pois é, mas aí esse indivíduo que está fazendo isso, é aquilo que eu falei numa das aulas passadas, ele está copiando o estilo de alguém, usando o sermão de alguém, então ele vai ser ele é só um fantoche, um artista. Não é isso que nós pretendemos, queremos. Nós queremos sim, primeira coisa é a cultura da leitura da Bíblia, pastor. Se o senhor tem cultura de ler, se o senhor lê bastante, né, todos os dias o senhor lê, todos os dias o senhor pega a Bíblia um pouco para estudar, né, tem vontade de saber sobre a doutrina do Espírito Santo, quer se aprofundar mais. Então, quando o senhor vai trazer uma mensagem, o senhor fala, hoje eu vou falar sobre isso. Então, o senhor está falando de conhecimento, não está falando que o senhor pegou, ouviu, alguém, né, trouxe para o senhor. Está falando do que ele aprendeu, ele próprio, né? O esforço dele, entendeu? Você já alma Jesus, né? Tirar as almas das garras da nós. Eu não vou dizer, não vou negar para o senhor o seguinte, eu acredito que se Jesus estivesse aqui hoje, ele usaria esse recurso que nós temos, internet, celular, entendeu? Porque Jesus, na época dele, ele utilizou de tudo que estava ao alcance dele para ele divulgar a palavra. Tudo que ele podia, Paulo também é a mesma coisa, porque Paulo, ele entrava dentro dos salões de discussões, né? Aqueles filósofos, o pessoal que estava ali, que tinha os deuses dele diferentes, ele estava sempre, atualizado. Então a gente pode buscar essas atualizações e tal, lógico, dentro da sua possibilidade, né? O senhor pode usar sim. Notebook, né? Google Projetor. Porque, pastor, hoje nós estamos vivendo também um tempo diferenciado. O que acontece nos dias de hoje? Hoje nós estamos recebendo uma moçada aí dentro das nossas igrejas que tudo já estão de nível de 2º grau para cima. Antigamente, né, o senhor foi criado na roça. Eu peguei um pouquinho desse tempo também que para ter uma escola tinha gente que tinha que andar léguas, né, para chegar até uma escola. Hoje não. Hoje na zona rural, se não tiver uma escola lá, tem um ônibus para buscar a turma lá e trazer para a cidade para eles estudarem. Então, essa moçada hoje está tudo, pastor, todos eles. Nós temos a nossa igreja em geral, está cheio de jovens aí, uns dedicados à palavra de Deus, que estão levando a gente a mensagem do Evangelho. Exatamente. A gente vai ficando, mas não conseguimos. Não, mas
mas aí é que tá, a gente não pode ficar, a gente precisa de estar acompanhando essa turma, porque é nós aqui pregamos para eles, é nós aqui trazemos o alimento para eles. Entendeu? Então nós que estamos à frente, nós precisamos ter essa preocupação. Entendeu? Hoje, o jovem acaba de assistir um culto do Senhor lá na sua igreja, sabe o que ele faz? Antes dele chegar em casa, na rua ali mesmo, ele já pega o celular dele e ele posta se a mensagem foi boa, se a mensagem foi ruim, se a no instante está pela internet aí. Ih, pastor desceu o cajado. Você viu a mensagem hoje, como é que foi? O pastor estava duro. Ó, o presbítero, ó, que é? É assim, pastor. Então a gente tem que estar junto. Twitter, ó, você está aqui, tem gente lá nos Estados Unidos, lá que já sabe o que pegou na sua igreja hoje. É verdade. Nós precisamos estar atualizados e precisamos ter uma mensagem para essas pessoas. Aquilo que nós falamos na oratória, né? Nós precisamos falar com o simples, né? Nós precisamos falar com o mais intelectual, nós temos que falar com outros, e para isso a gente precisa preparar e atualizar. E o senhor foi chamado com 60? É isso? Quase 60. Quase 60? O senhor foi chamado numa boa hora. Poucos dias de patrulha. Foi chamado numa boa hora. Deixa eu ver, olha só. Vamos ver uma coisa. Vamos ver a história de Moisés? Olha que história doida a história de Moisés. Moisés passou 40 anos aonde? Os primeiros 40 anos da vida de Moisés ele passou aonde? No Egito. No Egito. Fazendo o quê? Aprendendo a ciência do Egito. Estudou, irmão, fez as melhores faculdades, se a gente pudesse comparar com os dias de hoje. Conhecia de tudo. Ele foi ensinado como um príncipe. O camarada sabia de tudo. Deus usou ele nessa hora? Não, levou ele para onde? Da aula no deserto. Levou ele para o deserto. Então todo aquele ensinamento dele, Deus ia utilizar? Ia sim. Ele foi um bom líder também, porque ele conhecia sobre guerra, ele conhecia estratégia de... Conhecia. Pensa vocês não, ele foi para o deserto, não foi cru não. Esse lugar, Deus utilizou ele. eu teria que voltar lá. Esse lugar onde ele saiu para retornar depois lá para ajudar o povo. Ele conhecia. Aí ele fica 40 anos no... Aonde? No deserto, pastor. Quantos anos que ele está agora? 80, o senhor está com quantos? Quase 60. Ih, o senhor foi chamado. Vai fazer quantos? Não sabe nem saber. Ele já deixou lá para Não, mas ele hoje ele vai fazer 60. Aqui lá. Um dia. 58. Olha só. Deus não usou Moisés com 40, nem com 50. Deus começou a usar Moisés com 80 anos. Deus começou a usar Moisés com 80. Ainda tem mais. Né, irmão? Tem tempo para aprender. Não tem mais 70 anos. 20 anos para aprender. 20 anos para aprender ainda. Moisés ficou parado no tempo? Não. Moisés não ficou parado no tempo, ele avançou, ele continuou. Foi mais de 40 anos depois de ministério. Olha só, hein? Foi chamado com 70. Já teve 40 anos de ministério ainda. Mas é uma coisa interessante quando eu história de Moisés, que tudo que passou por ele, tudo que ele passou, já serviu lá na frente para onde Deus queria usar ele. Senão, talvez eu não teria tanto aquele sucesso como ele teve. Porque ele já sabia, ele já passou lá atrás. Ele já teve a experiência no passado. Ele tinha conhecido. Os 40 anos dele lá dentro do Egito foi necessário. Os 40 no deserto foi necessário. Até para ele poder escrever a história, contar, relatar, tratar com as pessoas, orientar. Ele sabia o estilo dele de aconselhamento, pessoa por pessoa, tratar com cada indivíduo. O que ele estava fazendo, ele tinha aprendido onde? Tinha aprendido isso no Egito. Aqui o senhor ensinou aqui um dia desse que eu não esqueço. O pastor tem que passar para a igreja
A história dele aqui que ele viveu, a experiência dele é contar a história dos outros. Não. Tá vendo? A gente tem uma boa bagagem, uma boa experiência de vida. Todos os pregadores têm uma boa bagagem. E às vezes vai contar a história do outro. E olha outra coisa, pastor. O sermão só alcança a mente e o coração dos irmãos quando eles se identificam com você. Entendeu? Quando você está contando a história de alguém que não é a sua história, você não conta com emoção. Então já perde ponto aí. O pessoal está ouvindo, mas não é ele que viveu. Agora, quando você conta alguma coisa, né, vamos colocar aqui, o nosso presbítero domingo teve uma situação que ele viveu, ele começou pregando, começou trazendo a situação que ele viveu. Aí o que acontece? As pessoas que estão sentadas com as costas para trás fazem assim para frente para escutar. As pessoas se aprumam para escutar e se começa a se identificar com a pessoa. A gente achava que esse camarada aí não sofria não, só a gente achava que ele não errava não, mas ele erra, é igual eu, tem dificuldade igual eu, só que com uma diferença, né? Olha, ele está conseguindo, então eu também posso conseguir. Então é isso que estimula as pessoas a darem um passo a mais na vida espiritual. Você só pode levar uma pessoa a um lugar que você já foi. Você não leva ninguém onde você não foi. Por isso que a pregação ela precisa ser bem contextualizada. Ela tem que ser trazida bem para o dia a dia de quem está ouvindo. Não adianta eu ficar pregando Antigo Testamento e pregando como se estivesse ali para aquele povo ainda, para aquele povo lá, não adianta. Você tem que contextualizar, você tem que trazer a mensagem para cá, para agora. Por isso que você, quando você estiver preparando a mensagem, você tem que pedir a Deus, Senhor, me mostra aqui eu dentro dessa situação, o que eu tenho, o que eu já vivi, o que eu aprendo aqui com essa palavra, o que isso melhora a minha vida, o que isso, melhorando a minha vida, melhora a vida de uma outra pessoa que está me olhando, me vendo. Por quê, irmão? Porque as palavras, elas falam, mas o exemplo, aquilo que nós vivemos, grita. Está entendendo? Então isso é que a gente precisa ter na nossa mente. Por isso é que o sermão expositivo, ele não é uma aula. Porque eu posso dar uma aula, aí para me dar uma aula, eu posso pegar exemplo aqui, exemplo ali e tal, e trazer para facilitar a explicação. Agora, o sermão expositivo, você vai tirar algo que falou profundamente para você, né? Você estava lendo, você estava escutando, saltou essa mensagem. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouquinho muito interessante. Tá bom? Vamos ver aí, olha, eu disse já o método preferido pelo apóstolo Paulo. Em Atos 17, 2, Paulo diz o seguinte: oh, glória a Deus, né? Algumas traduções vai estar a palavra expunha, outros vai estar disputou, outros vai estar demonstrou, que é a forma do método de pregação expositiva. Veja aí, 17, Atos 17, 2 diz: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Versículo 3 agora. Expondo, na minha versão está, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia a ele, é o Cristo. Então ele fazia, ele expunha, ele explanava, ele trazia clareza sobre
sobre esse assunto aí da morte, da ressurreição de Cristo, da necessidade de se viver por Cristo e não mais pela lei. Então ele ia explicando. E aí ele atualizava: olha, gente, até aqui vocês ainda estavam vivendo o tempo de Moisés, passou, né? Jesus veio, morreu, e explicava, fazendo a mensagem. Olha que mensagem tremendas aí. A nova versão internacional, pastor, falei explicando e provando. Explicando e provando, reunindo, exatamente. Na realidade, a palavra exposição, se você olhar o sinônimo dela, é também explicar, explanar e explicar. Certo? Você trazer clareza, entendimento. Então temos aí um exemplo de um sermão expositivo. Vamos ver primeiro o texto, Lucas 7, 11 até o 17. Vamos ler o texto antes de vocês verem como que foi trabalhado esse Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7, que pastor? 11. Podemos ler? Sim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou todo o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja Deus, né? Aí veja como foi trabalhado o sermão expositivo. Recebeu o título de O Encontro com a Vida. O encontro com a vida. Veja só, isso a gente não costuma fazer quando está fazendo um sermão, não. Foi colocado isso só para vocês entenderem as divisões, né? Divisão 1, divisão 2, divisão 3, 4, mas a gente não escreve isso, né? Então, a divisão 1, olha o que ele colocou: a multidão que seguia a Jesus. O texto fala sobre a multidão? Fala. Fala? Então veja só. E aconteceu pouco depois que ela cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Então a primeira divisão dele, ele usou a questão aí da palavra multidão, a multidão que seguia Jesus. Ele pegou aí essa parte aí do versículo para dar para fazer a primeira. Enquanto com a vida ali seria o título? O título, né? Quando a gente traz o exemplo assim, a gente não traz todas aquelas questões do tema. Então veja, versículo 11, né? Aí ele vai trabalhar. Então você viu que a divisão dele saiu de onde? Saiu do texto, correto?
Sabe o texto. E foi colocado aí que a multidão que seguia Jesus, dentro da multidão tinha pessoas desejosas, pessoas com esperanças e pessoas alegres, que é o que tinha na multidão, pessoas que queriam alguma coisa. Aí você fala assim, pastor, mas o texto assim, se a gente parar, mas você enquanto está estudando, enquanto você vai trabalhando, você vai percebendo que na multidão existe todo tipo de pessoa. E as pessoas que acompanhavam e que iam atrás de Jesus, normalmente eram esse tipo de pessoas que queriam alguma coisa, pessoas que queriam receber um milagre, não é? Pessoas que tinham esperança de serem curadas, pessoas que gostavam de andar com Jesus, porque Jesus era uma pessoa alegre, pessoas alegres que estavam também junto com o Senhor. Tá certo? Então tudo isso você vai percebendo que faz parte do contexto aí, não foge. Por isso é que é importante trabalhar, estudar, orar, e vai recebendo ali com o Senhor. Depois a divisão 2, a multidão que seguia viúva, nós temos aí já no versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Olha que interessante, né? Por que ele coloca aí? Depois nós vamos ver por que do título, o encontro com a vida, né? Nós já vimos que tem uma multidão que seguia Jesus e agora tem uma multidão que segue a viúva. E nós vamos ver que as pessoas que seguem, cada uma das pessoas já vão ser diferentes, você sabe disso. Está entendendo? Você vai encontrar pessoas alegres em enterro? Vai! As pessoas estão ali no enterro, irmão, estão com alguma esperança, as pessoas estão, né? As pessoas estão inconformadas, muitas vezes é um jovem que morreu, no caso aí da história é um jovem que morreu, e é o único filho, está todo mundo inconformado. Meu Deus, como é que o Senhor permite acontecer uma coisa dessa? Viúva, olha essa mulher agora, como é que ela vai arrumar, o que ela vai fazer, como é que ela vai viver daqui para frente? É só lamúria, é só tristeza, é só choro. É, pastor? Vai uma multidão ali nesse rio bem pensativa, né? Exatamente. Então você está vendo como é que como é que você vai expondo a palavra, e à medida que você vai expondo as pessoas que te ouvem, pensa assim, meu Deus, tem alguns que chegam até a pensar assim, por que eu não pensei isso antes? Positivo é igual. Rapaz, quando você prega uma mensagem, você recebe uma ideia assim, às vezes um pregador pensa assim, por que eu não pensei isso antes? Põe a cara dele, tá bom. Pastor, já está pegando a onça morta. Já está pondo ele em cima dele e falando, baixa fora. Aí é fácil, né? Veja só que interessante aí, ó. Ele pegou a multidão que seguia Jesus, e aí a perspectiva, como é que é? Né? Quem andava com Jesus eram pessoas assim, 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 pronto. Está contextualizado, está dentro da realidade da multidão que estava com Jesus. Não está fora do tema, não está fora do texto. Está entendendo? Não tem nada fora aí de propósito. Aí ele vai para a multidão que segue. Quando o pregador começa a mostrar isso, as pessoas logo, claro, vocês viram, pô, não existe como vai ter uma coisa no enterro. Vai dar até vontade de pregar, né? Anota ele aí. Já peguei essa passagem meu contexto foi em que multidão que você se enquadra nessa. Legal também. Aqui segue Jesus ou aqui segue aqueles que estão mortos? Isso não é muito forte, sabe? Legal. Aí veja aí. Aí ele continua aí na divisão 3. O encontro da vida com a morte. O encontro da vida com a morte. Quem é a vida? Jesus. Versículo de número 13, né? 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de última compaixão por ela e disse, não chora. Versículo 14.
chegando se tocou o esquife. E agora nós vamos ter uma situação legal, né? A vida, a morte se curva ante a vida. Chegando tocou o esquife, e os que o levaram, pararam. E aí ele diz: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Então a morte se curva ante a vida. A morte não pode deter a vida. Está vendo? Está expondo, explicando, e fica bonito. E a igreja dá glória, dá aleluia. Está entendendo, meu pastor? Hein? E ele só está aqui dentro do texto. Ele só está aqui dentro do texto. Ele não precisa ir lá em Gênesis, ele não precisa ir lá em Apocalipse, ele não precisa ir em lugar nenhum, pastor. Ele só fica aqui. Ele só fica aqui. E aqui tem assunto para ele. Isso aqui dá um 4 divisões de sermão para hora, 1 hora de sermão. Tranquilo. Pode falar em pessoas desejosas. Aí, aqui 30 minutos. Aí ele começa aqui, pessoas desejosas, ele começa a falar aqui sobre os desejos que as pessoas têm, que estavam andando com Jesus. Aí ele contextualiza: e você, meu irmão, qual o seu desejo hoje? Está entendendo? Você aplica, você traz para o agora. Vem, pastor. Oi? Se a gente for pensar bem, então, um sermão tipo daquele exemplo aí, dá para pregar 4 cultos, 4. Dá sim. Cada divisão dá um culto ali, uma pregação de 30 minutos. Dá sim. O sermão expositivo ele tem. O sermão expositivo ele tem essa vantagem. Você pode prepará-lo e dar sequência na mensagem. Você não precisa terminar, você pode deixar o gostinho de quero mais. Os irmãos, olha, termina essa mensagem semana que vem, nós vamos ver sobre a multidão. Essa semana nós vimos sobre a multidão que seguia Jesus. Semana que vem nós vamos ver. Aí você já pode falar para as pessoas. Semana que vem nós vamos ver sobre a multidão que seguia a viúva. Se faltar, não adianta que eu não vou falar dentro. Ninguém fala de culto, né? Claro. Tem outro que não vai. Agora, se você quiser trazer o sermão todo, você tem que trabalhar bem a questão de tempo, né? Esse é um sermão que, para 30, 35 minutos, o pregador tem que ter muita habilidade para gastar aí em média de 7 minutos e meio, com cada divisão dessa aí. O ideal seria você ter mais tempo para trabalhar. Você vê aí, então, a 4ª divisão, né? O resultado do encontro. Resultado do encontro: a ressurreição do jovem, a alegria da multidão entristecida, porque olha, quem vai ficar agora? Lógico que teve alguns palermas lá que devem ter saído correndo de medo, né? Sempre vai ter, né? Mas sempre vai ter aqueles que, como a palavra diz, que glorificaram, se alegraram com a viúva, né? Se alegraram, foi edificado. Muitos ali percebeu que aquele era o Cristo verdadeiro, era o Messias, né? Houve salvação, houve conversão de muitos. Tudo aqui, pastor, você não fugiu. Então, essa é a ideia do sermão. Essa é a ideia do sermão expositivo. Só que para chegar nisso aqui, meus amigos, tem trabalho. Porque à medida que você lê, relê, estuda pormenores, né? Você vai pesquisar aí sobre multidão, você vai ler mais coisas em outras partes da Bíblia, sobre como era o perfil de pessoas que sempre acompanhavam Jesus, você vai percebendo, você vai trazendo para todo esse contexto aí. Mas dentro disso, pastor, a gente cabe, por exemplo, você dá uma explanação, explicar o que seria uma multidão que segue a viúva.